Queridos, primeiro culto do ano, e como pastor a gente sempre fica pensando, né, qual é a mensagem que a gente deve levar à igreja, né, qual é a proposta, porque eu acredito que esses primeiros meses do ano vão nortear, o Espírito Santo vai nos direcionar. Irmãos, eu tenho a plena certeza que não existe nada místico na virada de ano, né? Não existe, nós como cristãos, nós entendemos que a consumação dos séculos pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não existe nada cabalístico, nada místico. Mas o que eu acredito é que, como a Muniz até ministrou aqui, como vira o ano, a gente tem novas propostas para o ano. E eu como pastor fiquei pensando, Deus, qual seria a proposta? Primeiro para a gente armar a igreja, porque eu tenho uma preocupação, irmãos. Nós da Convenção Batista Nacional, a gente tem muitos grupos, da Unibam, dos pastores, do próprio grupo, do próprio Seplex, e a gente fica preocupado com o caminho que a igreja está tomando. Por quê? Porque nós estamos vivendo a igreja dos últimos tempos mesmo, nós acreditamos nisso. Porque nós observamos como a sociedade está, e nós percebemos que muito daquilo que a Bíblia tem como um padrão está sendo destruído. Falei isso no nosso último culto, no culto de Natal. Por conta disso, eu acredito que a igreja ela não pode ser surpreendida no que diz respeito às artimanhas de Satanás. Você sabe que o sapo, para vocês entenderem, obrigado nisso. Você sabe que o sapo, se você colocar ele numa água fervente, a água estiver borbulhando, ela estiver fervente, ele vai pular. Se joga ele lá, ele pula imediatamente, porque ele percebe que a água está acima do nível daquilo que ele aguenta ficar. Mas se você deixar ele em água fria e esquentando aos poucos, isso é um dado científico, ele não se alerta, ele não pula, ele vai ficando lá. E sabe como é que ele morre? Cozinhado. E o que eu percebo nos últimos tempos é que a igreja está um pouco paralisada naquilo que diz respeito à proposta de Cristo para as nossas vidas. E a igreja, ela está se acomodando na passividade eclesiástica. Então, observa as igrejas. Nós estamos crescendo, mas a sociedade não muda. Há alguma coisa errada. Porque a igreja, como uma espécie de quartel-general de Cristo, ela precisa influenciar a sociedade, ela precisa transformar a sociedade, ela precisa purificar, avivar a sociedade. E nós percebemos que não é isso que está acontecendo. Nós temos igrejas cada vez maiores, mas igrejas cada vez mais inertes no que diz respeito ao seu papel dentro da sociedade. E não é isso que nós sonhamos para a Igreja Batista Redenção. Nós queremos uma igreja engajada, mas não só engajada em questões sociais. Nós desejamos uma igreja engajada na palavra de Deus. Amém. Uma igreja engajada no propósito de Deus para as nossas vidas. Pensando nisso, nós precisamos entender que uma igreja engajada e uma igreja forte, ela não começa quando nós nos reunimos no domingo. Eu vou repetir isso. Uma igreja engajada, uma igreja forte, ela não começa quando nós nos reunimos no domingo. Sabe onde ela começa? No nosso lar, na nossa casa, no nosso dia a dia. Portanto, para que a gente possa ter uma igreja que ao longo de 2025 transforme a sociedade, afete o local de trabalho, uma igreja que seja extremamente eficiente naquilo que ela se propõe a fazer, que é ministrar a palavra, o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de um lar assim também igual. Um lar que seja poderoso na presença, na ação, na ministração da palavra. A igreja só será fortificada se os nossos lares também forem fortificados na palavra do Senhor. Portanto, o tema da manhã de hoje é lar cristão, uma fortaleza de Cristo. E onde está isso? Quero pedir para você abrir a Bíblia agora. Salmo 127. Salmo 127. É um dos cânticos de Salomão que diz o seguinte. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Em algumas versões falam se o Senhor não edificar. Se o Senhor não edificar lá, tá?
Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir um alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Olha só que interessante. Satanás é o grande opositor de tudo que se chama Deus, de todos os seus planos e de todos os seus projetos. Você está na igreja agora? Então você está em um projeto cujo Satanás milita contra 24 horas por dia. Você sabe que o termo batalha espiritual ficou banalizado devido a algumas visões teológicas erradas. Então tem gente, às vezes, essa questão da batalha espiritual, ela foi tão adotada pelo neopentecostalismo que tudo é obra de Satanás. Então, às vezes, o cara está em casa, o teto aquece, depois que esfria por conta do sol, depois por conta da chuva, e começa a dar uns estalos. Aí começa a instalar o teto, lá, ó, Satanás andando no teto da casa. Aí já começa a ficar preocupado. Às vezes é o gato. Às vezes é o gato passando, ó, o inimigo. O termo batalha espiritual ele foi banalizado porque nós acabamos achando que tudo é culpa do diabo. Nós, deixamos de pagar a conta, aí vem a cobrança, fala, ó, o diabo atentando o nosso final de ano. Nem chegou a virada de ano, já chegou o carnê da CIA. É coisa do diabo, espera passar o ano. Deixa eu passar a virada sozinho, em paz, tranquilo. Então nós começamos a adicionar coisas a questões espirituais que elas são humanas. Mas não é porque o termo batalha espiritual foi banalizado que nós vamos fazê-lo. Nós acreditamos que o que deve ser pregado no púlpito é a palavra de Deus, é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o diabo ele não deve ter destaque ou proeminência nos cultos cristãos. Isso até é um outro problema, porque dependendo da igreja que você for, eles vão falar mais do diabo do que de Jesus. Tem igreja que até entrevista o diabo, não sei para que isso. Mas não é porque eles fazem isso que nós devemos dar as costas para um propósito do inimigo, que é destruir as famílias, destruir a igreja, destruir os propósitos. Cláudio Duarte, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte, ó: se quisermos saber qual o nível de importância que algo tem para Deus, é só verificarmos a importância que o mesmo assunto tem para o maligno. Quer saber se algo é importante para Deus? É só você verificar o quanto o diabo ataca esse objetivo. Olha só que interessante. Deus formou o homem. Gênesis 2,7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí depois Deus forma a mulher, Gênesis 2,22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aí você vai, que Deus vê que o homem, você percebe que Deus formou um homem, e que Deus formou a mulher, e que depois de formar os dois, Deus confirma ou forma a primeira instituição social, que é o casamento. Gênesis 2,24 diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Logo depois que Deus forma a família, logo depois que Deus constitui a primeira instituição social, que é o casamento, vem o diabo, ele entra em ação. Gênesis 3, você vai perceber que aonde ele vai? Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Você percebe que Deus forma o homem, Deus forma a mulher,
Deus constitui a família e então entra Satanás em cena. E aonde ele foi atuar? No seio familiar. O que ele foi destruir? Aquilo que Deus tinha planejado ou que Deus tinha construído com as suas próprias mãos. E é tão interessante que eu vou te perguntar uma coisa. Adão e Eva, eles tinham um lar físico de alvenaria? Eles não tinham um lar físico de alvenaria, mas eles tinham um lar espiritual que era o Éden. E aonde o diabo foi atacar? Quando Eva saiu do Éden ou dentro do próprio Éden? Foi lá dentro do próprio Éden? Significa que assim como o diabo atacou a primeira família no lar espiritual que é o Éden, ele também atacará a sua família no seu lar espiritual que é a sua casa. Então você percebe que o diabo continua tentando destruir as famílias, porque ele sabe que se ele destruir a família, que se ele destruir a célula máter da sociedade que é a família, ele destrói também a igreja, porque são uma coisa só. Portanto, como transformar o nosso lar em uma fortaleza de Cristo? Já que lá é o local da nossa batalha espiritual. Lá é o local onde nós vencemos ou perdemos as grandes batalhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê um homem de grande sucesso nos seus negócios, como você vê uma mulher de grande sucesso nos seus negócios, eu quero que você saiba que o sucesso dela ou o sucesso dele não começou lá no trabalho. Começou no lar, nos conceitos que serão formalizados lá. Portanto, o diabo sabe que se ele afetar a sua casa, ele afeta toda a sociedade, ele afeta o seu futuro, ele afeta os seus negócios, ele afeta a sua prosperidade. Então eu acredito que nós precisamos, esse ano de 2025, fortalecer os nossos lares. Torná-lo verdadeiramente uma fortaleza de Cristo. E eu acredito que Salomão, no Salmo 127, nos dá algumas dicas. E eu separei 3 passos para fortalecer a nossa casa ao longo do ano, ao longo da jornada de 2025. E o primeiro passo está lá no verso 1. Olha aí, acompanha comigo, o primeiro pé. Olha o que diz. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não constrói a casa. O primeiro passo, então, é invocar a Deus para regê-lo. De novo, o primeiro passo para você ter um ar forte no ano de 2025 é você convocar a Deus para regê-lo, para dominá-lo, para instruí-lo, para construí-lo. Aí você fala, mas pastor João, será que é possível construir uma casa sem a presença de Deus? Sim, é possível. É que ela não será tão forte, ela não será edificada na rocha, mas é possível construir algo errado. Você acredita que é possível se construir algo errado? Sim, lógico. Todas as invenções que nós desfrutamos hoje, seja a luz, seja o carro, seja a mecânica, tudo começou dando errado. Tudo começou com a roda, a primeira roda era quadrada. É que foi quebrando e ela ficou redonda. Então é possível se iniciar projetos de maneira errada. Como também se é possível construir casas sem a presença de Deus. É que nós sabemos o que vai acontecer com ela quando vierem os ventos. Olha que interessante. Há uma conjunção subordinativa condicional. Se há uma hipótese, se você chamar a Deus para reger a sua casa, se você chamar a Deus para construir, edificar a sua casa. Olha, Mateus capítulo 7, verso 26 diz: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O Senhor deve ser soberano sobre os nossos lares. E como é que a gente sabe que a gente convocou a Cristo para reger a nossa casa? É quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Quando nós entregamos nossas finanças, os nossos hábitos diários, os programas de TV, tudo aquilo que nós fazemos. Você sabe que claro, cada um tem um conceito, mas esses dias eu fui assistir, aproveitando que eu estou nessa semaninha de férias, falei, deixa eu fazer algo que é errado, deixa eu assistir um filme, sentar aqui. Fui assistir um filme da Marvel que já começou a falar de Jesus, já desliguei. Eu amo filme épico, fui assistir o Game of Thrones, tive que parar. Sabe por quê? Porque na tela da minha casa não pode passar aquilo que o Senhor do meu coração não gosta.
que ele não aprova. E eu sei que esse é um discurso duro para os dias de hoje, no qual, lembra que eu falei? A igreja está em banho-maria, tudo pode, tudo é permitido, tudo é permissível. E não é assim que Cristo edificou a sua igreja. A palavra de Deus, ela é palavra, ela é reta, ela é correta, ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira. E ela estipula coisas que nós podemos ou não fazer. E eu acredito que se eu quero edificar, se eu quero convidar a Cristo para edificar a minha casa, para que a minha casa seja um lar forte, então Ele precisa reger as minhas finanças, Ele precisa reger a minha TV, Ele precisa reger as músicas que eu escuto, Ele precisa reger até as minhas companhias. Esse ano eu tive a companhia do Davi, foi lá para Guaxupé comigo, né, Davi? Foi bênção, Davi? Foi bênção. A minha família é extremamente amorosa. Mas eu senti falta de uma coisa. Fazia muito tempo que eu não passava o final de ano com a minha família, porque eu passava sempre com a família da Carol, que são todos cristãos lá. E você sabe o que nós fazíamos lá? Meia hora, primeiro a gente começava a dar umas 11 horas, a gente começa uma sequência de testemunhos, é um hábito nosso. Começamos uma sequência de testemunhos, falando das coisas que Deus fez, das bênçãos, testemunho, louvor, que aqui a Mari corrigindo o pai, testemunho e louvor. Então a gente faz um período. E depois, quando falta uns 10 minutinhos, nós passamos de joelho orando. Porque eu quero que Deus edifique a minha vida. Eu preciso entender que a proposta de Cristo para mim é uma proposta de ingerência. O Espírito Santo precisa fazer ingerências na minha vida. E nós sempre passávamos anos. Aí você fala, e esse ano? Esse ano foi um pouco diferente, que minha família, ela não é cristã. O que ela faz, e isso eu gosto, é que eles me respeitam muito. Me respeitam tanto que, antes de nós jantarmos na virada, eles me chamam. Fala assim, vem cá, João, ele vai dar uma palavra. Eles até estranharam, né? A Aline que estranhava, a Aline dava risada. Toda vez que ele falava, João Paulo, vem aqui, a Aline dava risada. É porque eu sou acostumado, as pessoas chamam a Aline de pastor. O João Paulo, vem aqui e traga uma palavra. Então Deus me dá uma oportunidade de ir lá e falar sobre Cristo Jesus. Mas eu senti falta, sabe por quê? Eu senti falta da proposta. Que a proposta dos meus parentes que eu amo é uma proposta de celebrar a vida. E isso é maravilhoso. Mas nós sabemos que a vida só pode ser celebrada quando Jesus está em primazia. E é o que nós fazíamos lá na família da Carol. E eu senti falta esse ano. Então eu peço a você que nesse ano você possa falar, Deus, que o Senhor possa reger a minha casa no ano de 2025. E eu sei que não é fácil, meus amados. Porque deixar que Cristo tome as rédeas da nossa vida é às vezes nos colocar em situação de desconforto. Porque tem coisas que nós gostamos de fazer que a gente tem que parar. Tem hábitos diários que nós gostamos que a gente vai ter que limitar. Tem programas, tem tanta coisa que a gente gosta de fazer que a gente precisa, Senhor, será que o Senhor gosta disso que eu faço? Se nós queremos, se o nosso desejo é termos um lar cristão forte, fazemos a nossa casa uma fortaleza de Cristo, então o general precisa reger. Né, Rafa? Rafa que conhece os termos militares. Se nós queremos, se nós desejamos, eu desejo que em 2025 a minha casa seja uma fortaleza de Cristo, que ela esteja aberta para a pregação do Evangelho, que ela esteja aberta para a transformação, eu não posso fazer essas coisas sem o general estar nela. Amém. Então, Senhor, venha e toma conta. O Senhor faça, e às vezes é difícil, né? Faz a limpeza que o Senhor quer. Tira as pessoas, acrescenta pessoas, tira literaturas, coloca literaturas, insere programas, tira programas, faz aquilo que você quiser. E se houver algum cômodo que ele não pode entrar, então ora e fala, Deus, você tem que entrar. O Senhor pode entrar no quarto, o Senhor pode entrar na sala, e eu quero que o Senhor entre também em toda a casa. Até naquele cômodo que eu tranquei a chave, eu falei, aqui o Senhor não entra. E se esse cômodo for o seu coração, então está na hora de você entregar a chave para o Senhor. Amém? Então, o primeiro passo para um lar cristão forte é invocar a Deus para regê-lo. Faz o que lhe apraz, Senhor. Amém? Segundo passo, ainda no verso 1, ele diz o seguinte, ó, vou ler na corrigida, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só que interessante, o segundo passo é usar as ferramentas de Deus para edificar o lar. Primeiro você tem que invocar o Senhor. Senhor, vem e vai reger minha casa.
E o segundo é, se é Deus que vai edificar o seu lar, se é Deus que vai construir a sua casa, Deus tem as suas próprias ferramentas. De novo, se nós vamos invocar a Deus para reger a nossa casa, para reger o nosso ano de 2025, então nós precisamos entender que Deus tem as suas ferramentas. Olha só que interessante, o salmista fala, construir, edificar, trazer algo do chão. Para você trazer algo do chão, para trabalhar com edificações, você precisa de ferramentas adequadas. O meu cunhado, o Valdecir, que não está conosco hoje, o pai dele era pedreiro, o pai dele que ajudou a construir minha casa a reformar a minha casa antes de eu casar com a Carol. E era mão barato, porque para tudo ele tinha uma ferramenta. Para tudo ele tinha uma ferramenta. E ele falava, João, não se trabalha sem ferramenta. E é verdade. Então, às vezes coisas mínimas, ele falava assim, eu vou descascar um fio. Ele pegava uma ferramenta específica para descascar o fio. Ele falava assim, eu vou retirar o azulejo. Ele pegava um martelo específico para retirar o azulejo. Ele falava assim, agora, tá vendo que ficou esse cimento aqui, ó? Não ficou um cimentinho grudado da massa? Tem uma ferramenta específica para fazer isso. Então, ele tinha uma ferramenta específica para cada um dos itens da edificação da casa. Se um ser humano tem isso, quanto mais Deus, que tem uma ferramenta específica para a construção de um lar seguro e fortificado e fortalecido no Senhor Jesus Cristo. E quais são essas ferramentas? Palavra é uma ferramenta de Deus. Oração é uma ferramenta de Deus. Jejum é uma ferramenta de Deus. Mansidão é uma ferramenta de Deus. Pureza é uma ferramenta de Deus. Sabedoria é uma ferramenta de Deus. E a mais forte de todas, o perdão. Não se constrói um lar sem perdão. Porque o perdão, olha o que eu vou te falar, é a ferramenta espiritual que conecta as pessoas novamente. A raiva, o rancor separa. A cola que liga é o perdão. Não se pode construir um lar sem a presença dessas ferramentas. E mais, não se pode edificar um lar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa pensar nisso, Deus, me ajuda a utilizar essas ferramentas. Porque às vezes a gente briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, e nós nem fomos orar ao Senhor, falou, Senhor, me ajuda a discipular o meu filho. Senhor, me ajuda a discipular a minha filha. Senhor, me ajuda a falar com a minha esposa. Senhor, me ajuda a falar com o meu pai. Senhor, me ajuda a falar com o meu marido da maneira que te agrada, Pai. Para que ele não se sinta constrangido, magoado, mas alertado, edificado. Que Deus possa nos ajudar. Sabe por quê, amados? Se há um lugar que o diabo trabalha, que é nos nossos lares, e se há uma ferramenta que o diabo utiliza, sabe o que é? Raiz de amargura. Sabe por que fala raiz de amargura? A amargura é um sentimento tão ruim que ele finca raízes nos nossos corações e a gente fica amargo com relação à pessoa. Então nós criamos raiz de amargura com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa. A gente olha, às vezes nós estamos tão amargos que a gente olha no espelho e a gente não se suporta. Isso se chama raiz de amargura. A ferramenta para isso é perdão. Na construção desse lar poderoso, dessa fortaleza de Cristo, nós precisamos nos utilizar dela. Porque sem ferramenta específica você não consegue fazer nada. Lembra da construção lá do pai Valdecir? Uma ferramenta para cada situação. E Deus vai te dar uma ferramenta para cada situação nesse ano de 2025. Amém. Só tem uma coisa que agora eu vou te despertar. Se Deus tem ferramentas, Deus também tem um depósito onde Ele guarda essas ferramentas. Sabia disso? Tem um lugar que você consegue utilizar qualquer ferramenta. Eu tocava carrão aqui, ó. Mas colocar na bateria já tem quietinho na minha ali. Deixa eu ver que manja tocar. Porque existe o quê? Um processo pedagógico para tocar a bateria. Eu teve que aprender. Existe um processo pedagógico para utilizar essas ferramentas que eu falei. O perdão, a palavra. E você sabe qual é esse processo pedagógico? É algo que nós vamos tentar implantar esse ano. Chama discipulado. Amém. Nós precisamos fortalecer
o nosso coração e a nossa família, mas nós vamos ter que fazer isso com um discipulado, abrindo um espaço na nossa agenda para que Cristo tenha primazia. Nós, como cristãos, precisamos ter o desejo, orar, Deus, me ajuda a aprender. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu preciso aprender a usar as tuas ferramentas. Olha só que interessante, Jesus Cristo, quando chamou a Pedro, quando chamou a Tiago, quando chamou os apóstolos, ele falou, ó, vem, e apontou, agora você vai. Cristo falou assim, ó, vem e segue-me, porque o processo de seguir é aprender passo a passo com o mestre, como se comportar e o que é o cristianismo. E o nosso lar, ele não será edificado se ele não tiver discípulos. Você sabe por que os lares estão enfraquecidos hoje? Eu vou repetir, os lares estão enfraquecidos porque os lares estão cheios de cristãos nominais, mas não tem discípulos nos lares. Está faltando crente de joelho, está faltando poder do Espírito Santo nos lares e nas casas, e isso se aprende com discipulado. Nós, irmãos, eu sei que dói, é duro, vai dar trabalho, mas nós não podemos ser uma igreja de quinta e domingo. Nós precisamos ser cristãos na íntegra e nos dedicar ao processo do aprendizado. Nós precisamos entender, Deus, eu preciso aprender do Senhor, eu preciso ser discípulo. Um lar só será verdadeiramente edificado se ele estiver cheio, lotado de pessoas que caminham com o Senhor. Então, para esse ano, eu conto com você, porque eu quero que a Igreja da Redenção esteja cheia de discípulos. Amém. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se nós conseguirmos, e esse é o meu sonho, se nós conseguirmos dar esse passo a mais, ser mais do que uma igreja, mais uma igreja em Santo André, mas ser uma igreja formadora de discípulos, uma igreja que ora, igual o Lu sempre fala aqui, nós vamos conseguir fazer muito mais do que ser uma igreja cheia de seres humanos. Nós seremos uma igreja repleta do Espírito Santo. Amém. E do propósito de Deus para as nossas vidas. Seremos mais do que multidão, porque multidão está cheia. Discípulos sempre foram poucos. Vocês lembram? Havia multidão, havia os 70, havia os 12 e havia 3 que andavam com Jesus Cristo onde quer que ele estava. Eu quero que a redenção esteja nesse nível dos 3, próximos ao Senhor. Amém? Então, o segundo passo, usar as ferramentas para edificar o lar. Ok? Só tem que ser as ferramentas de Deus. Paz, palavra, oração, jejum, perdão, sabedoria e assim sucessivamente. Amém? Terceiro passo para a edificação desse lar, essa fortaleza cristã, está no verso 2, que é depender de Deus. Olha que interessante que o salmista fala. Ele diz o seguinte, eu vou ler nas duas versões. Eu vou ler nas duas versões. Primeiro na NVT e depois na corrigida. Na NVT ele diz o seguinte, ó, verso 2. É inútil trabalhar tanto e desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Verso 2 na corrigida diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeais, ou pão de dores, né? Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Você sabe que na exegese existe algo que nós chamamos de exegese. Quando você pega um trecho de um texto para utilizar de pretexto para você, por causa de uma ideia sua. Você pega um pedacinho do texto e utiliza para algo que você gosta. Esse texto aqui é o texto preguiçoso. Aos seus amados ele usar enquanto dorme. Ai, olha, eu preciso trabalhar. Parte B é boa. Parte B é boa. Olha só, isso é exegese. Quer dizer, você aplicar o texto para você mesmo. A exegese, que é o estudo básico, é o seguinte. É que ele fala assim, ó, inútil vai ser você trabalhar dependendo das suas forças. Dependa de Deus.
A autossuficiência tem levado algumas famílias para o buraco. As pessoas focam as suas vidas em suas habilidades pessoais. Precisamos entender que Deus é quem atua verdadeiramente, tanto no plantio quanto na colheita. É Deus que faz. O nosso lar precisa ser o berço onde a fé está sendo embalada. Nós precisamos, para um lar ser forte, nós precisamos aprender a depender de Deus, não dos nossos esforços. E é difícil. Por quê? Porque eu costumo dizer isso. O cristão, apesar de ter a premissa da fé, é uma das pessoas na sociedade que mais gosta de ter coisas palpáveis na mão. De novo, o cristão, apesar da primícia da fé, quer dizer, aquele que crê, ele é dentro da sociedade, ele é uma das pessoas que mais gosta de ter as coisas concretas nas mãos. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos crer sem ter nada na mão, porque esse é o conceito de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se não está na tua mão, mas você está esperando. Isso é dependência de Deus. É saber que embora aquilo que você deseja, embora aquilo que é um plano seu ainda não esteja no papel, ainda não esteja concretizado, você crê que aquele que te enviou, te comissionou para acreditar nele, no nome dele, esse tem poder para executar no seu lugar. O salmista, ele fala, é inútil você levantar de madrugada, trabalhar, quer dizer, é inútil você se esforçar demais, se você não entender que você precisa depender de Deus, porque de Deus virá suprimento para a sua vida, em todas as áreas. Olha o que eu vou te falar, mãos humanas produzem trabalho e frutos, mas as mãos de Deus produzem milagres. Eu vou repetir isso. Mãos humanas produzem trabalho e frutos, aquilo que é normal, mas as mãos de Deus produzem milagre. Quer dizer, aonde os seus esforços não chegarem, Deus chega. Amém. Aonde a sua habilidade não chegar, a habilidade de Deus chega. Aonde o seu currículo não chegar, Deus chega. Então, nós temos que aprender a depender de Deus, que talvez seja a parte mais difícil da questão da fé. Não tem aquele louvor que a gente canta? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E é interessante, né? O teu trabalho, que dá trabalho confiar em Deus. Sabe por quê? Dá trabalho confiar em Deus? Porque nós temos que aprender a domar a fera do nosso ego. O trabalho é esse, é dominar a ansiedade. Tem ansioso aqui? Não. Você precisa aprender a dominar o seu eu, a sua ansiedade, os seus medos, a sua angústia. Por isso que dá trabalho ter fé. Porque você precisa aquietar toda a sua consciência racional para que Deus possa atuar no sobrenatural. De novo, você precisa aquietar toda a sua consciência racional, que a gente fica pensando, não vai dar certo, não vai funcionar, e colocar a fé em ação para falar, aquele que tem poder é capaz de atuar. Repetir de novo, mãos humanas produzem trabalhos e frutos, mas as mãos de Deus produzem milagres. Então a gente tem que aprender a depender de Deus. Aqui o versículo não está te ensinando a ser preguiçoso. O versículo está te ensinando o seguinte: faça a sua parte e durma tranquilo. E deixe que a parte de Deus, que é o milagre, Ele faz. Amém? Terceiro e último por conta do tempo. Perdão, quarto e último por conta do tempo. Quarto passo: para termos um lar cristão, tornar uma fortaleza de Cristo. Quarto passo: consagre os seus filhos ao Senhor. Ou aqueles que não têm filhos, os familiares. Olha só que interessante, ele diz no verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Se os filhos são herança, precisamos reproduzir nele as verdades de Cristo. E às vezes,
Aqui a questão do filho é uma pessoa que tem proximidade com você, que tem vínculo de sangue. Às vezes não precisa ser um filho de sangue, mas pode ser um sobrinho, ou pode ser alguém que esteja próximo de você. Olha que interessante. O que é herança? É um bem de direito ou obrigação transmitido por disposição testamentária ou por via de sucessão, ou seja, é um legado. Como cristãos, nós temos um legado, que é a palavra de Deus. E às vezes nós não nos apercebemos disso. Se nós quisermos um lar forte, estruturado, nós precisamos entender que nós precisamos passar o legado do cristianismo adiante. Para aqueles que têm filhos, os filhos. Para aqueles que não os têm, os vizinhos, os amigos, os sobrinhos. A intenção do salmista é falar o seguinte, olha que interessante. Você já percebeu como é que você lança uma flecha? Como é que se lança uma flecha? Se você está a uma distância próxima, você pode até lançar uma flecha. Tive que estudar para fazer isso. Mas já esse negócio não tem que estudar. Se você quiser lançar uma flecha, quanto mais distante, mais força você faz. Agora, olha só que interessante. Dependendo da distância, se ela for muito longe, então você não pode apontá-la diretamente no alvo. Sabe por quê? Porque a gravidade vai puxar para baixo. Então, o que você faz? Você levanta um pouquinho mais ela. Quanto mais distante o alvo, mais você... Agora você entende por que você vai ver aqueles filmes lá, e os caras vai guerrear e vão apontar a flecha. Por quê? Porque o pêndulo, o arco vai ser maior. Agora eu entendo o que o salmista quis dizer. Sabe por quê? Se os filhos são como flecha, ou as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que não têm filhos, são como flecha, para que ela atinja o alvo, nós precisamos lançá-la para Deus, para o alto. Precisamos levar essas pessoas até o Evangelho. Precisamos levar os nossos filhos até o Evangelho. E você sabe qual coisa interessante? Qual que é a oração dos pais para os filhos? Pai, que meu filho seja um médico. Pai, que minha filha seja uma boa psicóloga. Pai, que meu filho seja um bom arquiteto. Que minha filha seja uma boa arquiteta. Pai celestial, como eu gostaria que minha filha fosse fisioterapeuta. Mas é interessante, né? Nós não falamos, Senhor Deus amado, eu quero que minha filha seja uma mulher de Deus usada pelo Senhor. Eu quero que o meu filho seja um menino de Deus usado pelo Senhor. Olha só como nós somos contraditórios. Nós falamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, mas quando nós pegamos o maior bem que nós temos, que são os nossos filhos, ou sobrinhos, ou pessoas que nós temos próximo, nós oramos para que essas pessoas tenham sucessão ou sucesso na vida cotidiana, mas nós não apresentamos essas pessoas ao Senhor. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos. Sabe por quê? Precisa ser lançado para o alvo. E outra coisa, que a gente precisa pensar, uma vez lançada a flecha, nunca volta. Ou seja, nós temos uma chance agora. Eu tenho uma chance agora de pregar o Evangelho para mais. Eu quero lá frutificar. A minha chance é agora. Porque depois que ela foi lançada, depois que ela foi para o mundão, acabou. É uma única chance de falar, de pregar. E talvez Deus vai te dar essa semana uma única chance de falar com o seu sobrinho. Uma única chance de falar novamente com o seu filho, com a sua filha. Uma única chance de falar com as pessoas que estão próximas de vocês. Não desperdice isso. E eu acredito que se nós dermos esse espaço, dá para colocar os 4 juntos? Se nós dermos esses passos nos anos de 2025, a gente vai conseguir uma igreja forte. Olha só lá, um lar forte. Invocar a Deus, usar as ferramentas que são do Senhor, depender de Deus e consagrar os nossos filhos, aqueles que estão próximos a nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer a sua oração.